Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores. Tribuna Livre, na Onda Digital. Olá para você que está acompanhando a TV Onda Digital, seu canal 8.2. Você sabe, o seu Tribuna Livre está no ar sempre após o nosso queridíssimo meio-dia com o Jefferson Coronel. Tribuna Livre de segunda a sexta a partir das 1h18. Entrevistas dos bastidores do mundo político, Brasília, Manaus, Amazonas, tudo aqui no seu Tribuna Livre com um excelente conteúdo preparado com muita credibilidade para você durante essa 1 horinha aqui. Então, prepare o cafezão da tarde, porque hoje, né, juntamente aqui com a minha queridíssima Artemisa Gadelha, temos uma entrevista especial. Não é isso, Artemisinha? Isso mesmo, Braia Douzani. Olha, seja muito bem-vindo ao Tribuna Livre da Rede Onda Digital. Uma ótima tarde para vocês. Inclusive, a gente quer saber de onde vocês estão acompanhando a gente, qual parte da cidade de Manaus, o estado do Amazonas, enfim, de qual parte do planeta. Se você ainda não segue a gente, YouTube, Rede Onda Digital, canal aqui 8.2. Então, a gente espera a sua mensagem. E hoje, o nosso entrevistado, Saulo Viana, deputado federal Saulo Viana, que vai trazer muitas novidades aí sobre a reforma tributária, que teve um baque aí à Zona Franca de Manaus. E também vamos falar sobre os bastidores dos poderes e ainda, claro, eleição municipal, pleito de 2024. Exatamente, Artemisa. Então, hoje, aqui no Tribuna Livre, você já prepare a sua água, porque essa entrevista vai ser muito interessante. Estamos recebendo aqui o deputado federal Saulo Viana, que Artemisa, antes de eu fazer a primeira pergunta, evidentemente temos muito assunto hoje, né, Artemisa? Mas a Artemisa vai fazer uma breve apresentação aqui, dando as honras desta casa. Não é isso, Artemisa? Exatamente. Antes de falar um pouquinho da trajetória do deputado federal Saulo Viana, primeiramente gostaria de agradecer pelo senhor ter aceito o convite de participar do Tribuna Livre e dizer que o senhor é muito bem-vindo aqui na casa. Obrigado, Artemisa, obrigado, Brian. Obrigado aqui a todos da Onda Digital. Já tenho uma carteirinha já de cliente VIP aqui, eu sempre participo aqui de vários programas. É a primeira vez no Tribuna Livre, mas eu participei de vários outros programas e estou à disposição aqui para a gente poder falar um pouco sobre política, sobre esse momento, né, da nossa Zona Franca, que eu acho que é importante, principalmente esclarecer a população, e estou aqui à disposição. Bom, o deputado Saulo Viana hoje atua basicamente só na política, mas já foi empresário do ramo aeroportuário, é manauara, mas divide o coração dele com Parintins. Nasceu no dia 22 de junho de 1984, inclusive fez 40 anos. Estava comentando aqui Sim. que ainda é estranho fazer 40 anos. Canceriano. E além disso tem uma filha chamada Maria Vitória. Escolheu a cor azul, é caprichoso. Vamos falar sobre isso, inclusive, durante a entrevista. É um dos compositores, já tem 4 composições no Boi Caprichoso. Bom, foi deputado estadual pela primeira vez em 2018 e atualmente é deputado federal pelo Amazonas e o terceiro vice-presidente da Comissão de Turismo. Bom, antes da gente falar da reforma tributária, porque esse acho que vai ser um dos principais assuntos hoje da entrevista, queria relembrar que o senhor começou aí a sua trajetória política em 2018. Praticamente o senhor nasceu com um grupo político que está aí. O senhor nasceu juntamente com o governador Sim. do Amazonas, o Wilson Lima. E ali teve uma aproximação muito grande. A política acabou aproximando vocês. Esse ano, a gente tem visto um certo distanciamento. A política também está afastando? Então, o que aconteceu em 2018, aqui no estado do Amazonas, aconteceu praticamente em todo o Brasil, que foi a renovação da política, né? Foi aquele momento que as pessoas estavam, vamos dizer assim, o eleitor estava cansado, né, dos mesmos nomes na política, e aí teve uma janela
onde várias novas pessoas entraram na política e eu fiz parte dessa, vamos dizer assim, dessa leva de novos políticos que passaram a ter mandato, assim como o governador Wilson Lima. E aí, durante o mandato de deputado estadual, até por conta da relação e o mandato a legislatura passada, que foi entre 2019 e 2022, vamos dizer assim, foi muito intensa, né? Nós tivemos a pandemia, nós tivemos a abertura de processo de impeachment do governador, enfim, foram vários desafios, e isso acabou que por conta dos vários problemas que o mandato, no caso o mandato teve, o primeiro mandato do governador e consequentemente a legislatura também da Assembleia, a gente teve uma aproximação muito grande por conta da relação, né, deputado estadual, governador. Eu fui inclusive por acho que 2 anos e meio vice-líder do governo na Assembleia, e a nossa relação é uma relação diária por conta da relação de proximidade da Assembleia com o Executivo Estadual. E aí hoje a minha função é uma função diferente, né? Hoje a minha atuação em Brasília, essa ida para Brasília toda semana, obrigatória, e por muitas vezes, esse ano não, porque esse ano é um ano atípico, foi um ano de eleição, mas no ano passado, por muitas vezes eu inclusive tive que ficar a semana toda em Brasília sem conseguir retornar para o estado. Isso tem um distanciamento natural, né? Eu não vou dizer ruptura. Inclusive semana passada eu encontrei com o governador em Brasília, a gente teve uma conversa, mas o distanciamento ele é natural por conta da função, não o distanciamento político. Então acaba que por conta da minha obrigação de estar em Brasília 3 vezes, 4 vezes na semana, e ele ter a função dele de governador, acaba que a gente se encontra muito pouco. Mas isso inclusive foi levantado, né, entre os veículos de comunicação, principalmente por causa da nota do presidente do União Brasil, não é isso mesmo, Braia Douzani? Temos a nota, ou inclusive o deputado esclareceu até com exclusividade aqui para a Onda Digital, inclusive não querendo, sou até suspeito para falar da seriedade da Onda, né? Mas eu notei, deputado, que quando veio essa nota a público, todo mundo linkou essa nota ao senhor. Sim. E eu fui uma das pessoas que fiz questão de dizer, não, nós vamos dar nota, dizendo que foi o presidente do partido que assinou, como uma notícia normal, sem vincular o seu nome, porque o seu nome não está na nota. Sim. Né? Então, isso foi uma decisão aqui editorial da Rede Onda Digital, contrariando uma dezena de sites e veículos de comunicação daqui. Inclusive o senhor sabe disso, né? Sim. Então, a gente coloca aí Caio, a nota só para o pessoal e que... justamente por isso a gente quis esclarecer Isso. em Parintins, É no isso, período aí, do Festival Isso, Folclórico. aí a nota, basicamente, é assinada pelo presidente nacional do União Brasil, né, o Antônio Rueda, que fala basicamente o seguinte: reforça a todos os dirigentes partidários, mandatários e afiliados a proibição de apoiar pré-candidatos e candidatos de outros partidos políticos não coligados nos municípios onde a União Brasil disputará as eleições para cargos majoritários. Essa é a nota, vem para mim, Caio. E aí, alguns veículos acharam que, olha, isso aqui é um recado diretamente pro deputado Saulo, que está aí flertando, não sei o que, quando, a bem da verdade, se a gente der uma olhada aí pelo esse interiorzão de 61 municípios, o que a gente vai ver que essa nota se aplica, não vai dar um livro, viu? Vai dar um livro. E aí, a nossa queridíssima Artemisa Gadelha foi aí pra ilha, né? Ela que se amarra muito nesse negócio, né? E encontrou lá, conta essa história, Artemisa, encontrou lá o deputado Saulo. Exatamente, só que antes da gente encontrar o deputado Saulo Viana, o deputado foi visto com o presidente da União Brasil, Braia Douzani. Isso! Tem a foto? E aí eu tirei uma onda muito grande. Coloca aí, Caio. Quando eu comentei no meu Instagram, mas não foi o Antônio Rueda que tava mandando indiretinha pro... Mas ele tá muito confortável ali, ao lado do Antônio Rueda. Bem próximo. Foi a primeira vez do presidente? No Parintins, sim. Olha aí. Então, eu vi... então, graças a Deus, a Onda fez o trabalho correto, né? Porque eu achei uma vergonha, particularmente, todo mundo divulgar, olha, é uma indireta pro deputado, aí vem aí
até um vídeo exclusivo da jornalista Rosiane Carvalho, salvo engano, essa conversa aí do deputado Saulo com o presidente do seu partido, Antônio Rueda. E aí, sim, no último dia do Festival Folclórico, após a apresentação do Caprichoso, eu entrei ali no reduto do Caprichoso, no Bumbódromo, e encontrei o deputado Saulo Viana. Nós falamos primeiramente, lógico, sobre o boi, sobre o festival. Ele, como eu disse anteriormente aqui no início, é compositor, já tem 4 composições do Boi Caprichoso. Esse ano a composição dele foi junto com o ministro Celso Sabino. A atuada foi tocada na Arena, Incomparável Amor, falamos sobre isso. E em seguida, eu falei para o deputado que a gente ia falar um pouquinho de política e eu quis esclarecer esse assunto. Só que o deputado veio com uma frase célebre. Essa frase rodou a internet. Pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Vamos acompanhar essa entrevista lá de Parintins? Falando um pouquinho de política, o que o senhor achou da carta do presidente da União Brasil em relação às eleições desse ano? Isso é vamos dizer assim, é um preceito básico de todos os partidos de orientar os seus filiados para que possam apoiar candidaturas dos seus partidos, né, dos municípios. Só que essa carta, que muita gente falou que ela foi endereçada a mim, ela tem que começar lá na direção estadual do partido e na direção municipal, porque tem um ditado que diz que pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Eu não sou o único deputado que apoia ou candidatos de outros partidos em outros municípios aonde a União Brasil também tem candidato. Então isso, se for para valer para mim, tem que valer para todo mundo. Começa na estadual do partido, para chegar na municipal, da cidade de Manaus, e aí quando tiver para todo mundo igual, aí vai estar certo. O senhor teve uma conversa com o presidente? Conversei, estava aqui, eu prestigiar o nosso festival. Eu tenho uma relação muito próxima com o presidente do nosso partido, União Brasil, que é o Antônio Rueda. Ele toda semana praticamente está em Brasília. É costume do partido os deputados, os senadores se reunirem em Brasília constantemente para falar de política, para falar dos projetos que são relevantes para o Brasil. E tem muita gente que aqui acha que o estado do Amazonas é um país ao Brasil. Não é. O estado do Amazonas é uma federação, faz parte da federação, é um dos 27 municípios do estado brasileiro. O Partido União Brasil, ele é um partido a nível nacional, gigante. Nós temos 59 deputados federais, nós temos mais de 10 senadores, temos 3 ministros de estados, 2 deles vieram aqui prestigiar o nosso festival, e a gente tem essa relação muito próxima com a direção do partido. Isso é um momento eleitoral, isso faz parte do processo eleitoral, né? As pessoas que estão no meio da política, às vezes não gostam de ser contrariadas, mas eu estou muito tranquilo em relação à direção do partido. Já tive a oportunidade, inclusive ontem, de falar com o presidente aqui sobre esse assunto. Está tudo bem, está tudo resolvido. Eu gosto muito do meu Partido União Brasil, que, como eu disse, é um grande partido. Nós temos grandes quadros no Partido União Brasil. Me orgulha muito de fazer parte do partido, e a gente faz parte de uma construção, de uma pauta política positiva para o Brasil, que eu faço questão de defender e de caminhar ao lado do partido. Braia Douzani, pode comentar então? Não, e aí, esse vídeo que você acaba, essa frase, né, essa citação, rodou muito, porque foi na semana seguinte a essa notícia. Olha, anota aí pro deputado Saulo, o deputado Saulo está muito preocupado porque o presidente está o admoestando, não sei o que. Aí veio essa resposta da Artemisa com exclusividade aí do deputado Saulo. Como eu falei, essa questão de apoio, se a gente for analisar os interiores, meu irmão, vai ter que ter uma nota para os 61 diretórios municipais do União Brasil e de outros grandes partidos aqui, como o PL, etc, etc. Mas, deputado, essa questão envolvendo o seu partido a nível nacional está tranquilo? Antônio Rueda, primeiro que ele deve ter se impressionado lá com o Caprichoso, imagina, né? Gostou muito, saiu daqui maravilhado e já disse que vai voltar ano que vem. Brian e Artemisia, eu
eu acho assim, nós temos tantas coisas importantes do Estado do Amazonas para discutir em Brasília, como é, por exemplo, a questão da reforma tributária, que isso eu até entendo vamos dizer assim, o interesse das pessoas, né, de falar sobre isso, mas eu acho que isso é pouco relevante por conta dos problemas que nós temos a nível de Estado e os problemas do Estado a nível de Brasil. Mas assim, especificamente sobre a questão dessa nota. Se você, eu me prestei a tirar 5 minutos do meu tempo para fazer isso. Se você for no site do Partido União Brasil, se você for nas redes sociais oficiais do Partido União Brasil, você não vai achar essa nota. Essa nota ela foi única e exclusivamente publicada na rede social do Partido União Brasil estadual. Ela não tem essa nota em nenhum outro lugar. Tanto é que, nesse dia inclusive aí, que aparece que vocês botaram aí essa imagem, eu conversei com o presidente e eu perguntei sobre isso. Legal. E aí é o seguinte, ele me falou o seguinte: Saulo, se eu tiver que caçar se eu tiver que expulsar algum deputado por infidelidade partidária, porque apoiou candidato de outro partido, aonde a União Brasil tem candidato, nós vamos perder nossos 59 deputados da nossa bancada. Porque isso é a coisa mais comum que tem. Aí eu vou te dar um exemplo. O Estado do Amazonas, nós somos apenas 8 deputados. E a União Brasil tem só 2 deputados aqui no Estado do Amazonas. Mas tem estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem 6 deputados federais do Partido União Brasil. Como é que tu organiza para que... Aí eu vou dar um exemplo aqui, eu vou nominar aqui. Vamos lá. No município de Maricá, a Artemisa é deputada federal do União Brasil, o Brian é deputado federal do União Brasil, o Saulo é deputado federal do União Brasil. O partido usa um critério do seguinte: deputado federal mais votado do município tem o direito de indicar a executiva do partido municipal. Aí a Artemisa foi a mais votada em Maricá. Aí ela vai ter o direito de indicar lá o presidente do Partido União Brasil lá e, consequentemente, o candidato a prefeito, quem vai indicar é a Artemisa e o presidente que ela escolheu. Aí o que vai me obrigar, eu, Saulo e o Brian, que somos deputados federais, de apoiar o mesmo candidato, sendo que o candidato que ela escolher é quem apoia ela e que não me apoia e que não te apoia. Isso é uma questão básica isso é uma sobrevivência política, pô. Eu não tenho que ter obrigação de apoiar o candidato que não me apoia, e você e ela a mesma coisa, vice-versa. Então, assim, qual é o critério que o partido usa para poder, vamos dizer assim, chegar a um consenso, chegar a um entendimento para que seja respeitada a questão dos apoios políticos, dos diretórios e dos candidatos a prefeito, ou vereador, enfim. Aonde o deputado federal for o mais votado, ele tem por direito de escolher o seu diretório. No Rio de Janeiro é assim, em São Paulo, nos estados onde tem mais de um deputado federal. Infelizmente, o que aconteceu aqui no Amazonas é que vamos dizer assim, esse acordo de cavaleiros não existiu. Uma única pessoa escolheu todos os diretórios, e isso me dá o direito de poder ter os meus candidatos naturais. Pô. Como é que eu vou apoiar alguém que não me apoia, não me apoiou e que principalmente que não vai me apoiar? Então, assim, isso é uma vamos dizer assim, isso é uma discussão, é uma coisa assim muito pequena referente à questão, como eu disse, dos problemas que o Estado tem. E só para tunar. E aí, quando eu disse essa frase, Artemisa, eu tô ficando craque nessas frases. Já falei outra já. Isso que eu disse é fato, pô. Eu não sou o único detentor do partido que não apoia candidato do partido, pô. Por quê? Porque isso é absolutamente natural, pô. Isso é salutar da política, né, que você tem ali. E aí, só que tem um outro lado da história que foi pouco falado, pô. Tem 62 candidatos, o Estado do Amazonas tem 62 municípios e, consequentemente, a União Brasil tem candidatos em vários desses, acho que uns 50 tem. Eu não apoio em 2, mas em 48 eu apoio o mesmo candidato, pô. Então, assim, entende como sim. 2 pesos, 2 medidas, que não equaliza? Então, eu tenho vários candidatos da União Brasil que eu apoio, que eu vou para a convenção, que eu vou pedir voto e tal, e eu tenho 2 que particularmente não me atendeu e que eu não vou apoiar. Então podemos dizer que se a eleição fosse hoje, o senhor apoiaria então o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida? Eu já disse isso várias vezes publicamente. Para mim, o Davi hoje tem o melhor projeto e tem feito um mandato que, para mim,
como cidadão, não estou falando como político, como cidadão, acho que atende o que a cidade de Manaus precisa. Eu tenho um compromisso político que foi assumido com o Davi, não foi em 2024, foi em 2022, né? E continuo honrando esse compromisso que foi cumprido, que foi feito, inclusive, do mesmo grupo, destino emendas para a cidade de Manaus, para poder ajudar a população, ao qual eu tive 37 mil votos, e eu, na eleição de 2024, o meu alinhamento político é de apoiar o prefeito Davi Almeida, com toda certeza. Eu percebo, deputado, só para a gente encerrar esse assunto, que o senhor tem toda a razão, a gente tem assuntos muito maiores para debater. Eu percebo que esse seu alinhamento com o prefeito Davi, primeiro, tem a ver com uma aliança estabelecida e o senhor está sendo leal ao que foi estabelecido no passado, e também me parece que é uma decisão sobretudo pragmática, né? Como o senhor falou, é o projeto político. O senhor, evidentemente, tem uma carreira política a zelar, e o senhor vai tomar as suas decisões políticas nesse tabuleiro de acordo com o que melhor, qual cenário se organizar que for mais propenso para o seu futuro. Eu acredito Exatamente. Que esse é o ponto, né? Eu faço, Brian, política, e eu sempre fiz isso desde 2018. Eu faço política com pragmatismo. Pragmatismo. A palavra que você falou, e quem me conhece sabe disso. E assim, tem algo que na vida conta muito, e na política ela conta 2 vezes mais. É a velocidade 2 lá do WhatsApp. É palavra. Se você tem palavra na política, você vai muito mais longe. Por quê? Porque a questão da palavra, os acordos políticos, e é natural isso também, Brian, eu não estou inventando a roda não, pô. Sim. Você sempre faz uma campanha, uma eleição, já olhando a outra. Sim. Então os acordos, os alinhamentos, claro que acontece às vezes no meio do caminho, né, de poder os grupos se reorganizar e se dividir, enfim, isso certo. faz parte do processo da política. Mas eu posso te afirmar que, claro, que não a questão do trabalho, a questão da competência, a questão da dedicação, isso ajuda muito, mas o que me fez sair do mandato de deputado estadual para o mandato de deputado federal foi, com toda certeza, cumprir palavra. Perfeito, perfeito. E agora podemos entrar então na questão da reforma tributária, o assunto do momento. Falamos durante toda a semana aqui sobre a reforma tributária. Bom, o primeiro texto ele foi aprovado, inclusive, em dezembro do ano passado. A gente já sabia que esse texto seguiria para este ano, 2024. A sensação que a gente tem é que sempre a Zona Franca de Manaus, pelo menos a sensação que eu tenho, vou colocar até para mim isso, que a Zona Franca ela é sempre deixada para a última hora, o assunto. Acho que falta estratégia aí entre os empresários e os poderes. Eu, inclusive, dei um exemplo na minha coluna da falta de estratégia. Os poderes aqui, o governador chegou a colocar uma nota nas redes sociais, ou o prefeito Davi Almeida participou, enviou um vídeo aqui para o Tribuna Livre, mas eu não vejo estratégia, eu não vejo, por exemplo, a ida deles para Brasília. Mas o que iria mudar, Temisa? Não sei o que iria mudar, mas a gente veria ali, né, o governador, o prefeito, enfim, se unindo à bancada do Amazonas. Falta estratégia quando se trata da Zona Franca de Manaus? Pelo menos é isso que eu sinto? Então, eu posso dizer que referente a tanto a votação da PEC como essa votação da lei complementar, não faltou estratégia, muito pelo contrário. A bancada se organizou e nós tínhamos uma estratégia de que forma que a gente iria se organizar para poder, principalmente agora, e aí a PEC, nós cumprimos a missão com êxito, 100%. Que foi o quê? Manter um capítulo na Constituição específico sobre a Zona Franca e conseguir emplacar um fundo para poder compensar possíveis perdas, e elas naturalmente irão acontecer, e isso já está lá no texto da PEC. E agora vinha essa parte das leis complementares. E aí nas leis complementares nós tínhamos uma estratégia, a nossa questão aqui do Amazonas, ela é totalmente diferente de todos os outros estados, e ela também é muito complexa, né? Porque você precisa
conceder incentivo para que você mantenha a indústria aqui. Porém, um dos preceitos básicos da reforma tributária é acabar justamente com o incentivo. Né? Então, assim, a gente acaba que a gente... É um dilema já. É um dilema. A gente já vai contra o que é a lógica que buscava ter a reforma tributária. Então, assim, a gente tinha uma estratégia. Olha, a gente precisa emplacar isso aqui na Câmara, e aí lá no Senado, os senadores conseguem emplacar outras pautas, outros pontos específicos que eram importantes para a gente, e aí a gente ia fazer um trabalho de bancada, de convencimento do governo para que o que voltasse a gente tivesse o apoio do governo, e o apoio do governo é relevante por conta, né, dos partidos que são do arco de aliança do governo, para poder votar quando voltar para a Câmara. E aí a gente, vamos dizer assim, do que a gente pleiteava na Câmara, nós conseguimos 50%. Os outros 50% nós não conseguimos, a gente não conseguiu, não teve força para poder emplacar, e isso vai ficar para o Senado. Sobre essa questão do apoio, da ajuda, e aí eu vou te dar aqui a minha opinião. O prefeito Davi Almeida, por exemplo. O prefeito Davi Almeida, ele é de um partido que ele é um partido pequeno. Sim. O Avante tem 8 deputados federais. Eu, pessoalmente, estava conversando com o presidente do partido do Avante, que é líder, que é presidente do partido e o líder do partido Avante. Na hora que eu estava conversando com eles, o prefeito Davi Almeida ligou para o presidente e na mesma hora falou com o líder do partido pedindo ajuda, pedindo apoio da bancada, apesar de pequena, mas que pudesse dar o apoio para a gente. E nesse momento, que era um momento tão importante para o estado do Amazonas, onde nós estávamos brigando com o país, com o Brasil todinho, os outros deputados federais e os 3 senadores, o governador estava de férias. Ele não foi para Brasília, ele não ligou para ninguém, ele não fez nenhum tipo de relação que seria importante para poder ajudar a gente nesse momento. Então, eu posso dizer assim, que não faltou estratégia. A estratégia nós estamos montando, então nós vamos seguir essa estratégia. O que faltou foi esse apoio aí que faz muita diferença, e aí eu não tive a oportunidade de viver isso. Mas o senador Omar, o senador Eduardo, o Paulo Dernet, que já está lá há muito tempo, o deputado Átila, nas várias batalhas que a Zona Franca teve ao longo desses últimos, vamos dizer aí, 30 anos, nesses momentos que eram cruciais para a Zona Franca, os governadores estavam lá junto com a bancada para poder pedir apoio dos seus partidos, para poder fazer interlocução com o governo federal, porque eles têm uma força muito grande, e dessa vez agora nós não tivemos. Justamente sobre isso que a gente sente falta. Deputado, pelo que a gente assistiu ontem inclusive a gente fez um programa quase todo sobre as manifestações dessas autoridades que o senhor citou. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador, e eu falo muito disso aqui, hoje, se o senhor pudesse escalonar ou definir o tamanho político do senador Eduardo Braga e do senador Omar Aziz, a relevância que eles têm, porque eles são líderes de 2 grandes partidos, né? Como é que o senhor vê esse tamanho, e vê não somente, mas constata diariamente aí, porque o senhor está lá, né? Porque a gente ficou sabendo, a gente abriu o programa inclusive com isso, que ele iria ter um cafezinho, vamos dizer assim, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Já meio que numa linha de ultimato do que iria acontecer no Senado. E eu queria saber que o senhor falasse qual o tamanho desses 2 personagens e o que o senhor espera aí do que vai ocorrer no Senado Federal. Inclusive, rapidinho, só complementando, até na coluna política de ontem, eu coloquei arrastando correntes. Arrastando correntes por quê? Porque o senador Omar Aziz, na madrugada, ainda estava falando com Arthur Lira. Então, assim, para responder essa tua pergunta, Brian, eu vou exemplificar ela para que você tenha noção da importância dos 2 senadores. O Congresso ele é feito de cabeças, que a gente chama, né? São as cabeças do Congresso, seja da Câmara, seja do Senado. No Senado, das 5 principais cabeças do Senado, estão incluídos o senador Omar e o senador Eduardo Braga. A relevância deles em Brasília é gigante. O senador Eduardo, ele é líder do MDB, que é o partido, um dos partidos que tem o maior número de senadores, que são 15. E o senador Omar, ele é vice-líder do governo no Senado, e ele é vice-presidente nacional do PSD, que também tem 15 senadores. Ou seja,
Se o Omar e o Eduardo se unirem, não tem votação no Senado. Porque eles juntos, os partidos dele têm 30 senadores dos 81. E sem falar da grande proximidade com o presidente da República. Que é uma aposta do senador Omar Aziz, né? Exatamente. O senador Omar e o senador Eduardo têm uma relação pessoal com o presidente da República. Eu disse isso, inclusive, ontem, eu vou repetir isso aqui para vocês. Dessa discussão da regulamentação da reforma, nós, quando eu falo nós, é a bancada, e aqui eu faço justiça, a bancada toda estava unida, seja o deputado, seja os senadores, nas discussões que antecederam a votação. Nós conversamos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nós conversamos com o Bernardo Api, que é o secretário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, nós conversamos com os deputados que fizeram parte do grupo de trabalho da lei da regulamentação, nós conversamos com o relator, que é o deputado Reginaldo, que inclusive eu tenho uma relação muito próxima com ele, e nós conversamos com o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira. Então, assim, todo mundo que a gente poderia falar, nós falamos, mas vamos dizer assim, tem a última instância, Certo. que é o presidente da República. Com o presidente da República, o Omar conversou com ele ao telefone, mas não levou para ele ainda, porque o presidente da República, pode-se dizer assim, é a nossa bala de prata. Por quê? Certo. Porque ele conhece o estado do Amazonas. Ele conhece bem as nossas condições e o que a gente precisa para que a nossa Zona Franca possa sobreviver. E o presidente já tinha feito lá atrás um compromisso de que ele iria, ninguém iria mexer e ninguém iria prejudicar a Zona Franca. Então essa luta, ela tem vários capítulos. Certo. Né? Vamos dizer assim, que da estratégia que nós montamos, nós conseguimos atingir 50% do que a gente pleiteava. E aí eu quero até explicar aqui para todos que a audiência possa entender. Mas nós temos ainda outra parte, que é a parte do Senado, e aí a gente vai ter no Senado, nós já temos aí, vamos dizer assim, o árbitro da partida é nosso, pô. O senador Eduardo é o relator. Foi escolhido ontem, entendeu? Inclusive fazia parte da nossa estratégia que o senador Eduardo, ele chegou a falar com o presidente Arthur Lira, ele falou com algumas pessoas, mas que ele não fosse para o embate direto, para que a gente preservasse até que a indicação dele fosse confirmada como relator dessa regulamentação. Foi o que aconteceu no outro dia. Então, sim, o hábito desse jogo é nosso, que é o senador Eduardo, e a gente tem lá o Omar, que tem um grande poder de influência, e a gente vai ter tempo para poder fazer o trabalho que a gente precisa para que a gente possa manter aí o que a gente precisa para a nossa Zona Franca. Ou seja, a gente tem uma grande vantagem nesse jogo do tabuleiro. Inclusive, o senhor acredita que foi uma jogada de mestre ali do senador Eduardo Braga de solicitar que seja tramitado sem urgência essa pauta? Olha, uma das discussões, e se você pegar, porque foi praticar, a sessão na quarta-feira começou às 9 horas da manhã, e uma sessão que sempre começa às 14. O presidente abriu às 9 horas para que pudesse aumentar o tempo das discussões. Se você pegar para ver, e aí assim, até só para quem gosta de política mesmo assistir, né? Porque o cidadão comum, enfim, não tem nem paciência de ficar na frente da televisão para poder assistir. Mas o que foi muito batido pela oposição, e cada um defende o seu entendimento, seu posicionamento, enfim, é que a matéria foi pouco discutida, entendeu? Então, no Senado, vai se ter oportunidade de poder, muitos assuntos que ou não foram discutidos ou foram pouco discutidos, que se possa discutir. Até porque não tem nenhum lugar que está escrito que isso tem que ser votado esse ano no Senado, que tem que voltar para ser aprovado na Câmara ainda esse ano. Né? Para a gente, é muito melhor que a gente tenha um tempo para discutir isso lá no Senado e para que possa ser amadurecido, inclusive para que a Receita Federal possa apresentar dados que não conseguiram nos apresentar, de que a gente está tendo benefício a mais, que o nosso entendimento que a gente não está, a gente está perdendo o que a gente tem hoje e o que foi combinado tanto pelo presidente Arthur Lira como principalmente pelo presidente Lula, é que ninguém ia mexer o que a gente tem hoje. A gente entende que a gente perdeu. A Receita Federal diz que a gente está ganhando, mas não conseguiu mostrar em número, então a gente vai ter tempo para a Receita Federal sentar, poder analisar todos esses números e mostrar para a bancada, mostrar inclusive para o próprio presidente que a gente está ganhando quando que a gente entende que a gente está perdendo. Então, assim, para a gente agora, o tempo está
ao nosso favor, para a gente possa amadurecer isso e poder ter as vitórias que a gente precisa. Nós vamos continuar Isso. esse assunto no Sim, próximo bloco? Exatamente. Pessoal de casa que está aqui acompanhando o Tribuna Livre, aqui é a sua TV Onda Digital, canal 8.2. Estamos aqui numa excelente entrevista com o deputado federal Saulo Viana, que inclusive, Artemisa e deputado, acho que muitas aspas aqui também vão voltar a rodar pelo noticiário político aqui do Amazonas. Ele já fez muitas revelações. Temos mais um bloco de conversa, a gente volta já já. Hoje o Na Onda do Turismo vai fazer feira. E quando se fala de feira, em Manaus o que não falta é opção. Você que gosta de comprar frutas e legumes fresquinhos ou só quer comer um bom pastel com caldo de cana, as feiras itinerantes são perfeitas para você se surpreender. Elas acontecem de terça a sábado e, além de um monte de opções, tem as mais variadas ofertas. Então, já tira um tempinho e vem com a gente descobrir quando e onde. Terça é na Aparecida. Quarta tem no Centro e no Eldorado. Na quinta é no Campos Elíseos e na Praça 14. Na sexta, no Centro. E no sábado, na Cachoeirinha. Opção e variedade para desfrutar, é só chegar na feira e aproveitar. Esse foi o Na Onda do Turismo. A fauna amazônica é esplêndida, mas conhecer os animais da região é uma experiência que só o Zoológico do SIGS pode levar até você. Na Onda do Turismo de hoje, você vai conhecer o Zoológico do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Localizado na Avenida São Jorge 750, no bairro São Jorge, o Zoológico do SIGS leva toda a diversidade da fauna até você. Dentre as atrações do zoológico, temos 2 serpentários, uma grande gaiola das aves, o Lago dos Macacos, que apresenta 5 ilhas com primatas da nossa fauna, o Lago dos Jacarés e a principal atração, um local destinado às onças selvagens com uma passarela de 76 metros que traz visão privilegiada das onças. Venha visitar e conhecer um pouco da nossa fauna. O Zoológico do SIGS funciona de terça a domingo e feriados das 9 às 16 horas. Mais informações, acesse o Instagram, @SIGS_Exército Oficial. Venha e embarque na onda do turismo. Fim de semana, praia, riozinho, caminhada, um pôr do sol, aquela vista deslumbrante. Você já deve saber de quem estamos falando, né? Então vem, o Na Onda do Turismo é na Praia da Ponta Negra, um dos maiores cartões postais de Manaus. Localizada no bairro Ponta Negra, a praia conta com uma orla de 2 quilômetros de extensão, cheia de atrações. Tem espaços esportivos como quadras, pista de skate, faixa para corrida e a praia para nadar. Tem restaurantes, bares e um grande anfiteatro onde acontecem eventos, shows, espetáculos teatrais, entre outras coisas. A Praia da Ponta Negra também é palco de grandes eventos como a Festa de Ano Novo e o Natal, que leva milhares de famílias a viverem o espírito natalino. Então, já chama quem você gosta e vem aproveitar tudo que a Ponta Negra tem. Embarque na Onda do Turismo. Olá, sou o economista Marcos Evangelista e quero te fazer um convite especial. Toda quarta-feira, às 22 horas, estaremos te esperando, eu e meus convidados, aqui no podcast O Assunto é Dinheiro, onde nós estaremos falando sobre empreendedorismo, dinheiro e finanças. Toda quarta, 22 horas, aqui na Onda Digital. Muito bem, estamos de volta aqui no seu Tribuna Livre, aqui no canal 8.2, é a TV Onda Digital aí na sua casa. Hoje estamos recebendo o deputado federal Saulo Viana, que está dando-nos uma aula aqui dos bastidores dessa reforma tributária, que tem tudo a ver com você que está aqui assistindo, tem tudo a ver com você comerciante, você que é funcionário do Distritozão, né, que vive aí do seu trabalho. Assunto Zona Franca de Manaus tem tudo a ver
com você. A gente estava conversando aqui nos bastidores com o deputado Saulo Viana sobre alguns pontos que a bancada entendeu que eram ali os pontos a serem defendidos, porque, como eu expliquei ontem, o modelo de imposto que nós conhecemos hoje, ele deixará de existir, houve aí uma simplificação, né? E há garantias, deputado Saulo Viana, que precisam ser estabelecidas tal como nós temos hoje aí no nosso atual modelo. Não é isso que o senhor estava nos explicando? A gente estava falando aqui, e é importante a gente poder explicar para a audiência do Tribuna Livre, 3 pontos que a bancada na Câmara trabalhou para que a gente pudesse incluir no texto da regulamentação. Que foi o crédito presumido da indústria, do comércio e ainda a manutenção da UEA. Exatamente. Aí eu vou explicar aqui de forma bem simples e rápida. Crédito presumido da indústria. Tudo que é produzido aqui, a indústria que produz aqui, ela tem um crédito presumido na saída desse produto, na comercialização dele, seja em outro país ou seja aqui no próprio Brasil. Né? Vantagem, né? Uma vantagem que atrai para que as indústrias se instalem aqui, porque ela tem aí esse benefício. Perfeito. Por conta da distância, da logística, que encarece a produção aqui, porém a gente dá esse incentivo, essa contrapartida desse benefício, e esse é um crédito presumido que a indústria usa, e a gente queria que fosse mantido a condição atual, que é de ser, em a maioria dos produtos, 70% do que representa de faturamento da indústria aqui, que é um crédito presumido de 100% nas operações de venda para fora. Né? E isso, o que ficou no texto final do relator? 2/3. Ou seja, deu uma diminuída. Né? Você tinha 100%, você vai passar a ter 75%, em alguns casos até 55%. Né? Isso é algo que impacta na competitividade das indústrias instaladas aqui. Isso é uma pauta que a gente precisa, que os nossos senadores vão lutar no Senado para reverter. Segundo ponto, o crédito presumido para o comércio. Tudo que é comprado de fora do Amazonas para cá, seja insumo da indústria, ou seja, um produto básico que o cidadão usa, como por exemplo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão que não é produzido aqui, quando entra aqui não se paga-se o PIS/COFINS. Né? Então assim, a longo prazo isso não vai acontecer, isso aqui é um compromisso da nossa bancada, a gente vai reverter isso no Senado, que isso, se viesse a acontecer, iria ter um aumento dos produtos, e principalmente isso iria impactar muito no interior, porque tudo que a maioria dos produtos que é comprados, eles entram por Manaus, só que quando entra por Manaus, que é levado para o interior, tem um aumento por conta do frete, enfim, então tem um aumento do número do valor dos produtos, e isso é uma coisa que a gente não conseguiu emplacar no texto. E um outro ponto que era vamos dizer assim, uma particularidade do Amazonas, que é a UEA. Nós temos hoje a Universidade do Estado do Amazonas, que ela é bancada com recurso da indústria através de incentivos que o governo consegue conceder através do ICMS. Porém, na reforma, o ICMS vai deixar de existir, porque ele vai ser incorporado ao imposto único, né, que é o IBS e o CBS, né, que vão ser os 2 impostos que nós vamos ter. E aí foi incluído no texto a possibilidade do governo conceder incentivos, né, desse imposto, que é de ordem estadual e municipal, para que a gente continue bancando a UEA e o FTI, que é um outro fundo que é conhecido também, que ele faz investimentos no interior. O FTI, inclusive, já foi usado por várias vezes aqui em vários governos para pagar, inclusive, custeio, né, inclusive da saúde. Né? Então, esse é um outro ponto que a gente conseguiu que fosse incluído 100% no texto da regulamentação que foi votado. Por isso que eu disse, dos 100% que nós pleiteávamos, nós conseguimos 50%, que foi a UEA, foi o do crédito presumido da indústria 2/3, que não é o ideal, mas é o que entrou, e nós não conseguimos o crédito presumido do comércio. O senhor pode fazer uma avaliação, mesmo com a garantia, entre aspas, da manutenção dos benefícios da Zona Franca de Manaus, essa manutenção ali no Senado, bom, os senadores estão dispostos, né, a lutar por isso, mesmo com essa garantia, como eu disse, entre aspas, já existe um impacto negativo na Zona Franca de Manaus
com a derrota ali na Câmara Federal? Só um complemento, deputado. Porque o empresariado, na iniciativa privada, sempre é a questão do cenário e da probabilidade, né? Então, nós vivimos isso, por exemplo, naqueles anos dos decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha ali também uma decisão do governo que de alguma forma afeta ali a expectativa do empresariado, da iniciativa privada. Como é que o senhor acha que está essa iniciativa privada? Porque a gente está vendo indústrias que estão decidindo vir, não está decidindo, aquela coisa toda, no meio dessa reforma que vai mudar o modelo tributário que nós conhecemos hoje. Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: hoje, qualquer indústria que esteja instalada aqui, ou que queira vir para cá, que usar esse argumento dessa votação para não fazer, está mentindo. Certo. Por quê? Porque na PEC da reforma tributária que nós votamos no ano passado, existe um prazo estabelecido já na PEC de transição. Até 2033, né? 33 é dos incentivos. Uhum. Né? Assim, esse sistema tributário que está sendo votado, ele tem até o ano de 2027 para começar a ser implementado. Certo. E os incentivos eles vão até o ano de 2033. Né? Então, assim, qualquer atitude, qualquer opinião agora é muito precipitado, porque isso ainda está em discussão. E do entendimento de que as leis complementares fossem votadas logo, justamente para que não tenha nenhum tipo de incerteza para o mercado, para a indústria, para o comércio, enfim, para quem tem os grandes investidores, inclusive de fora aqui no Brasil. Então o ideal é que, vamos dizer assim, a regra do jogo seja definida o quanto antes desse período ainda de transição. Então, assim, nós ainda temos tempo nesse período de transição, e nós ainda também, vamos dizer assim, a gente jogou ainda somente o primeiro tempo do jogo. Isso, vamos dizer que seja um jogo de basquete que tem 4 tempos. Nós jogamos apenas o primeiro quarto ainda. Ainda vai ter ainda o Senado, e ainda volta ainda para a Câmara, né? E ainda vai ter, claro, isso trata-se de uma lei, de um PLP, ainda tem ainda o que o presidente da República ainda pode ainda vetar para voltar novamente para o Congresso. Então, assim, nós ainda temos tempo ainda para poder trabalhar isso de forma calma, de forma tranquila. O senador Eduardo já deu como relator, acho que ele já deu a principal declaração que ele deu. Nós demos aqui. Foi a de dizer, sim, isso não precisa ser votado em regime de urgência. Então, ou seja, nós temos tempo ainda para poder trabalhar isso aí. A gente vive, entra governo e sai governo, parece que a gente vive com o pires na mão em relação à Zona Franca de Manaus, sendo que o Sul e Sudeste precisam entender que a Zona Franca de Manaus ela não é importante somente para a indústria, mas ela é importante para os povos que aqui vivem, e principalmente também para a manutenção, né, da floresta. Eu posso dizer hoje, Artemisia e Brian, eu vivo isso diariamente. As pessoas de fora, elas não têm a mínima noção da importância que nós temos e da forma como a gente vive. Né? Tem até um ditado do interior que diz que a gente é pobre e mora longe. Né? E é verdade. Assim, a contrapartida que a Zona Franca entrega, ela não é nem para o Brasil, é para o mundo. Sem dúvida. É a preservação da nossa floresta, de 97% do nosso território de floresta em pé, muito por conta dos empregos que são gerados aqui na indústria, e da condição que o Estado tem de poder fazer os investimentos necessários nos municípios do interior. Só para a gente ter uma ideia, o faturamento da Zona Franca de Manaus em 2023 foi da ordem de 161 bilhões de janeiro a novembro do ano passado, com fechamento positivo e com boas perspectivas, inclusive, para 2024, tendo aí 108 mil empregos diretos aqui no Amazonas. E aí, e assim eu disse que a gente vive isso no dia a dia, principalmente os outros estados, né? Eles não têm assim a dimensão da importância que é a gente manter esses benefícios. E assim, e tem uma outra coisa que assim, é uma contradição muito grande.
E aí a gente tem um exemplo, e aí eu não estou fazendo aqui merchandising, mas é importante para as pessoas entenderem um exemplo na prática. Por exemplo, quando foi reduzido o IPI para derivados, para os refrigerantes, no caso, chamado para os derivados de refrigerante, os insumos, o que era produzido aqui, nós tínhamos aqui a fábrica da Pepsi. Quando foi reduzido, o que a Pepsi fez? Ela fechou e ela foi para a Zona Franca do Uruguai, pô. Ela não foi para outro estado brasileiro, entendeu? Porque hoje... Ou seja, não perdeu somente a Zona Franca de Manaus, não foi o Amazonas que perdeu, foi o Brasil que perdeu. Sim. Entendeu? Então, assim, muitas dessas indústrias que hoje estão instaladas aqui por conta desses benefícios, se elas vierem a fechar portas, elas não vão para outros estados, elas vão para outros países, entendeu? Para outros... porque existe outras Zonas Francas em outros países aqui, inclusive da América do Sul. Então, assim, quando a gente não perde apenas o Amazonas, quem perde é o Brasil. Muito bom. Vamos falar de Parintins ou Tereza? Antes da gente falar de Parintins, queria que o senhor falasse um pouquinho também, porque o senhor está concorrendo aí a 3 categorias no Congresso em Foco. Legal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o seu trabalho, que inclusive já está sendo visualmente aí... Sim. E o senhor, falando... Perdão, deputado Artemísio. O senhor chegou em Brasília e já foi pro GT da reforma, né? Então, assim, o senhor mergulhou nessa pauta da reforma tributária assim que chegou em Brasília. Foi até uma surpresa, porque o senhor era um deputado de primeiro mandato, aquela coisa toda. E era um grupo de quantos deputados? 12, né? 12 em 13, o senhor era um desses 12. Então, o senhor está aí acompanhando essa discussão há bastante tempo. Assim, Brian, eu posso te dizer também, a Zona Franca, ela demanda muito dos parlamentares do Amazonas. A gente, vamos dizer assim, de 80% do seu tempo tem que ser nessa luta pela essa manutenção da Zona Franca, principalmente nessa discussão de reforma tributária. Eu tenho um colega de outros estados, então assim, eles têm muito mais tempo para fazer, vamos dizer assim, para buscar recursos para os seus estados, né, para levar... Até na questão logística, né? É muito mais fácil você... estando lá, morando, né? As relações muito, né? A proximidade, sim. A relação. Então, assim, pra gente realmente tudo é mais difícil. Então, assim, Brian, era muito importante, e isso fazia parte da nossa estratégia de defender a nossa Zona Franca, de que nós tivéssemos deputados do Amazonas no grupo de trabalho. Tinham quantos? Tinham 3 de 12. Eu lembro que isso causou uma briga. Ciumeira muito grande. Uma ciumeira muito Tanto que quando foi feito o grupo de trabalho da regulamentação, eu mandei uma mensagem pro presidente, né, e o presidente Arthur Lira, ele me ligou. Ele falou: Saulo, você sabe vamos dizer assim, da ciumeira que deu quando 3 deputados do Amazonas entraram na PEC. Vocês já conseguiram emplacar na PEC, que teoricamente a PEC era muito mais difícil. É o texto constitucional. É o texto constitucional. Né? Agora da regulamentação, deixa eu dar a oportunidade para outros. Eu falei: não, presidente, não tem problema. Se eu comprometo sua palavra de nos ajudar, tá valendo, entendeu? Legal. E foi assim que ficou. Então, assim, a gente... eu tenho me dedicado muito, inclusive, até a voltar a estudar. Porque esse tema tributário é um tema muito complexo. E você pode passar... tem deputados lá que estão uma vida toda... nessa discussão de reforma tributária, principalmente, e até hoje não sabe de tudo, porque realmente é muito complexo. Né? E a gente tem, eu tenho me dedicado a estudar do que a nossa particularidade, que é a Zona Franca. Sim. Né? Mas tem tantos outros temas que são muito importantes nessa questão tributária. Então, assim, eu tenho me dedicado muito, tenho me esforçado muito para que a gente possa participar das comissões que são importantes, do grupo de trabalho que são importantes, das pautas que são importantes para que a gente possa defender o Amazonas. E eu fui contemplado aí de poder estar concorrendo aí no Congresso em Foco, que é um prêmio. É um site de política que acompanha a atividade parlamentar de todos os parlamentares do Congresso, não é apenas da Câmara. Em 3 categorias. Em 3 categorias aí, e acho que pode aqui, né, até pedir o voto aí, né, para quem acompanha o nosso mandato, quem acha que a gente é digno aí de poder ter aí um pouquinho do tempo reservado aí para poder votar aí no Congresso em Foco. Acho que é importante para mim e é importante também para o nosso estado. Já pode pedir música,
Esse número 3 tem algo especial, já que o senhor também é tricampeão? Tem, olha, depois eu não sei te dizer nem qual foi a última vez, mas eu ainda cheguei a presenciar em Parintins uma vez o Caprichoso ser tricampeão. Porque eu acho que foi há 30 anos. 28 anos 30, atrás, né? ali, ó. 20 anos atrás que o Caprichoso foi tricampeão e agora volta, né? Só que assim, né? Aí eu... tirando aí Temos as imagens tirando aí a estrela de torcedor, mas vamos dizer assim, não tem nada, vamos dizer assim, fora do normal o Caprichoso ser tricampeão por conta dos 3 últimos anos de espetáculo que foi apresentado, né? Olha, eu amo o festival, gosto do Garantido, mas eu preciso, eu não escondo isso, eu sou caprichoso, mas o Caprichoso estava realmente superior ao Garantido. Inclusive, eu achei um desrespeito o Caprichoso ganhar apenas por 1/10. Perder em alegoria, como assim? Eu estava me sentindo assim num filme de Hollywood. A cada apresentação do Caprichoso, eu falei, gente, eu não acredito que o Caprichoso Cabeça de jurado, está né? fazendo isso. Olha isso. Rueda da retificada, negócio desse Olha, você vê porque todo assim, dia. ó, fora o presidente Rueda, Brian, veio o ministro Celso Sabino, que já conhecia no ano passado, Isso. ministro do Turismo, veio o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que é meu amigo, veio o senador Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado Sim, e configura aí sim. como um dos nomes aí em potencial para ser novamente presidente do Senado, veio o líder do partido, Elmar Nascimento, do Partido União Brasil, veio vários colegas deputados de outros estados e de outros partidos para poder conhecer o festival, e todos saíram assim encantados, maravilhados, porque assim, você imagina, né, o cara vê, porra, eu vou pro interior do Amazonas, Sim. literalmente pro meio da floresta, por uma ilha, e chega lá no Bombódromo e vê essa coisa grandiosa, essa apresentação, a música, a dança, né, os efeitos, essas alegorias. Isso é algo que realmente impacta muito, as pessoas saíram muito pressionadas daqui. Deputado Saulo Viana, nós temos uma surpresa para o senhor. Opa, boa. Podemos ouvir, Caio, agora? O quê? A surpresa também? A entrevista do Caprichoso. É o áudio, que tá lá. áudio, o Tá, vou áudio. te sinalizar aqui, não, mas não vamos entregar de quem é. Não. Peraí, calma aí. Não, já sabe, beleza. Não, vem pra mim, Caio. Temos uma surpresa aqui. Você sabe, não é surpresa pra ninguém. Você que estudou já um pouquinho o deputado Saulo Viana, ele tem um envolvimento, né? Não é só porque eu gosto, tal. Já foi da diretoria. Isso, ele tem compositor do Boi Caprichoso. Isso, Eu posso ir além. Na verdade, assim, a família Viana, tem uma história, né, com o Caprichoso. Meu avô, meus tios, meu pai foi presidente, vice-presidente do Caprichoso. Então, assim, a gente tem uma relação que não é de agora, é de gerações passadas, inclusive, da minha família. Exatamente. Temos pronto, então, agora a surpresa? Vai. Então Pode vamos. O Festival de Parintins, nesses últimos 10 anos, ele vem crescendo, né? E esse crescimento, ele se dá por conta de uma série de iniciativas, de trabalhos, de dedicação, né? E um dos apoios principais que nós, quanto parintinenses, quanto artistas do Festival de Parintins, vem ganhando como força, né, o trabalho do deputado Saulo Viana, né? É uma pessoa que, como parintinense, inclusive, abre portas para a gente, faz com que tenhamos acesso, né? Alguém que costura essas possibilidades junto à Prefeitura de Parintins, ao governo do Estado, principalmente aos bumbás, tanto Caprichoso quanto Boi Contrário, até acesso, né? Nesses caminhos tortuosos de Brasília, nesses caminhos que às vezes a cultura tem muita dificuldade em chegar. Então os bumbás, eles têm esse privilégio, né, de um acesso direto graças ao trabalho dessas pessoas como Saulo Viana. Saulo Viana também, né, divulga a nossa festa, além dos convites para exposições, para as comendas, medalhas e honrarias que os bumbás recebem, né? Divulga a nossa festa a ponto de apaixonar outros colegas, como aí o ministro do Turismo, né, que esteve junto com ele e que estiveram na arena brincando de boi, já que também compuseram a toada Incomparável Amor, uma toada muito bonita, uma toada que tocou na arena para a aparição dos itens
para a evolução da nossa Sinhazinha, né? Uma toada que fala justamente desse amor, né? Um amor de família, um amor tradicional, no caso de Viana, caprichosos, apaixonados, tradicionais, e o Saulo demonstra aí seu amor ao caprichoso também a partir das suas toadas, né? Essa, salvo engano, seria a 4ª toada dentro do processo do boi. E celebramos esse momento caprichoso também na nossa apresentação. Bom, para quem não sabe, o Eric Nakanomi é o diretor de artes do Boi Caprichoso, muito conceituado, super talentoso, muito competente. Valeu a pena este dia de hoje, Saulo Viana, receber essa homenagem do diretor de artes do Boi Caprichoso? Sim, o Eric é um amigo querido, é alguém que eu tenho uma relação de muitos anos e ninguém faz nada sozinho, Artemisia. Mas ele é, vamos dizer assim, a principal cabeça pensante do Caprichoso. Ele é o presidente do Conselho de Arte. Muito do que a gente vê ali na arena sair da cabeça do Eric. Ele é um cara muito inteligente, muito estudioso, dedicado, caprichoso, apaixonado, né? Ele preside o conselho, que tem várias outras pessoas, mas ele, vamos dizer assim, ele é a principal cabeça pensante de tudo que a gente vê do conceito. E o Eric, assim, ele tem um outro ponto. Se você acompanha o festival há mais anos, não sei se o Brian também, mas se você vê que o festival ele teve uma mudança de conceito de apresentação. E essa mudança de conceito de apresentação, quem implementou no festival foi o Eric. E aí, assim, eu tenho vários amigos no Garantido, familiares, amigos, pessoas muito próximas. E no dia da apuração desse festival, eu conversava com alguns amigos, inclusive da diretoria, que eu tenho uma relação muito próxima. E eu dizia isso para eles. O principal problema hoje do Garantido está, para mim, né, minha opinião, não acompanhou a evolução da mudança do conceito de apresentação que o Caprichoso consegue fazer de forma muito mais dinâmica, muito mais leve para os jurados, que é quem julga no final das contas a festa. E continua com o mesmo discurso, né? Que é um discurso que já não cabe mais, por exemplo, falando que o boi caprichoso é um boi de elite, sendo que o povo parintinense faz o boi garantido e também é o mesmo povo que faz o boi caprichoso. Eu vou te falar, por exemplo, meus colegas deputados que foram para Parintins, todos me perguntaram quanto é que o boi azul tem mais de recurso que o outro. Eu falei, não tem, pô. É o mesmo valor, mesmo pô. Não acredito, pô. Tem alguma coisa. Não tô nem falando. O mesmo valor que que o Caprichoso recebe, o garantido recebe, pô. Só que eu acho que tá muito. Claro, a organização conta muito, né? Mas o conceito de apresentação do Caprichoso hoje é muito diferente da do garantido. E qualquer pessoa que assiste vê que tem uma diferença muito grande dos dois. Muito bem. Estamos estourados o nosso tempo, mas a gente conseguiu aí falar de muitos assuntos interessantes, fechando aqui com o tema Parintins. Teria muito o que falar sobre Parintins, sem dúvida alguma. A gente pode voltar, o deputado pode voltar só para falar de Parintins, inclusive, mas a gente queria agradecer, deputado. A gente sabe que o senhor tem uma agenda aí muito corrida, são muitos compromissos, Brasília, Manaus, Brasília, e a sua presença aqui nos honra muito no Tribuna Livre e nesta casa, TV Onda Digital. As suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer pelo espaço de poder falar um pouquinho desse momento, principalmente da questão da reforma tributária. Eu ouvi nos últimos dias muita desinformação, muitas pessoas falando coisas assim que não é a realidade do que nós vivemos lá. Principalmente nesses 2 dias que foi terça e quarta, né, tanto na pré como no dia da votação. Mas posso dizer aqui para todos os amazonenses, para todas as pessoas, porque todo mundo, seja o trabalhador que hoje está lá dentro da fábrica da Honda, que tem o seu emprego, o cidadão que mora lá na última comunidade de Guajará, todo mundo depende e precisa da Zona Franca. Perfeito. Então isso é algo, Artemisia e Brian, que é um compromisso e que é uma questão de honra para a nossa bancada defender os interesses do nosso estado e preservar a nossa Zona Franca competitiva, os nossos empregos, a nossa indústria aqui. E nós vamos viver um outro momento,
a partir de quando encerrar essa discussão da regulamentação, que for para o período de transição, que isso foi inclusive um fundo que nós conseguimos emplacar na PEC, que é um fundo que vai ajudar na diversificação da economia do estado do Amazonas. Nós precisamos evoluir para sair da dependência de um único modelo. A gente não precisa negociar em nada a Zona Franca, mas a gente precisa evoluir para desenvolver outras matrizes econômicas, até porque a nossa Zona Franca está garantida na Constituição até o ano de 2073, ou seja, nós temos mais 50 anos. Mas existe vida após 50 anos. Provavelmente eu não vou estar mais aqui, né? Talvez, não sei, tomara que vocês estejam, mas eu, não, pelo menos, provavelmente não vou mais estar aqui. Mas nós temos outras gerações que vão estar e a gente precisa amadurecer a discussão e poder fazer políticas públicas assertivas para que a gente possa diversificar o modelo da nossa economia, mas a luta de hoje, o compromisso de hoje é continuar lutando pela nossa Zona Franca. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir reverter isso no Senado e quando voltar para a Câmara, nós vamos manter o que nós temos hoje, que é as vantagens comparativas para manter a nossa indústria, o nosso polo industrial forte e poder atrair novas indústrias aqui para o nosso estado do Amazonas. Gostaríamos de agradecer novamente a sua participação aqui no Tribuna Livre. Nós gostamos muito da sua entrevista. Muito obrigado, viu? Sextou, Brian. Sim, é isso aí, sextou, Artemisa Gadelha. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Onda Digital e segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau. Tribuna Livre, na Onda Digital. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus criadores.